boa noite a todas as pessoas. Queria agradecer o convite para conversar aqui com vocês sobre esse tema. Queria destacar, né, essa relevância, essa importância de fazer um movimento e um debate com academia, com movimento social, com movimento sindical, né, juntando todos esses conhecimentos, buscando interferir diretamente nesse tema do movimento, né. Para o Diese é um momento muito feliz, né, porque o Diese completou 70 anos agora em dezembro, e o Diese nasceu justamente da tentativa de aproximar o conhecimento científico, né, o conhecimento acadêmico, das necessidades do movimento sindical, né? Então, de aproximar esses dois espaços e garantir que a produção de conhecimento científico estivesse a serviço das lutas sindicais. Então, estar aqui na universidade, também contando, né, com professores, com especialistas para essa jornada de debates, queria elogiar aqui essa atuação, particularmente do Vital, mas também de todo mundo que está na organização desse evento. Eu queria começar destacando a característica do mercado de trabalho de hoje, né, desse mundo atual que a gente vive, né? O mercado de trabalho brasileiro, ele nasce, né, esse mercado de trabalho baseado no trabalho assalariado, ele nasce ali da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, desenvolvimento industrial, urbano, né, mas já com algumas características bem marcantes, né. A primeira delas é justamente que você passa de um trabalho escravo para um trabalho assalariado, sem garantir direitos para a população negra, né, que se encontra numa nova situação nessa sociedade, né? Então, para a população negra liberta do trabalho escravizado, não houve política de emprego, não houve política de saúde, educação, moradia. E é assim, então, que essa população entra nesse novo marco de organização do trabalho assalariado, né? Um segundo elemento é que o nosso modelo de desenvolvimento econômico, industrial, ele não teve a capacidade de absorver o conjunto da classe trabalhadora nas formas típicas de assalariamento, né? Então, no Brasil, a gente sempre conviveu com um percentual muito grande de trabalhadores informais, né? Isso não é novo, né? Ele às vezes aumenta um pouco, diminui um pouco, mas essa é uma característica também do nosso mercado de trabalho, né? E, portanto, quando vem a primeira regulação, o livro do companheiro trata desse tema, né? Quando vem, então, a primeira grande regulação para regular o trabalho assalariado no Brasil, ela também diz respeito só a uma parte do mercado de trabalho, né? Ela não é uma regulação, ela não estabelece direitos para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, né? Ela estabelece direitos para o trabalho assalariado, operário, industrial, urbano, né? Muito depois que os trabalhadores rurais vão ter um conjunto de direitos e as trabalhadoras domésticas só vieram ter direitos, a extensão desses direitos na década passada, né? Então, esses elementos, eles inserem características de precariedade e de uma heterogeneidade estrutural no mercado de trabalho brasileiro, né? A gente nunca conseguiu superar esses elementos, né? E nessas últimas décadas, né, particularmente nesse século, mas já ali na última década, né, na década de 90 do século passado, essa precariedade estrutural, ela tem uma renovação, né, a partir das políticas neoliberais, de uma nova forma de organização do trabalho, dos mecanismos de desregulamentação do trabalho. Aqui, particularmente no Brasil, a gente teve um conjunto de medidas ao longo da década de 90, mas
Talvez o momento mais acabado seja a reforma trabalhista de 2017. A gente também tem, além da desregulação do trabalho, né, da retirada de direitos, a gente tem uma transformação também de direitos sociais, né, não é só no campo do trabalho. Então, essa nova precariedade, ela se soma àquela precariedade estrutural, né, e carrega, né, como se fosse um redemoinho, né, puxando para baixo, e cada vez que dá uma volta engole mais trabalhadores, né, em situações de precariedade, né. Então eu acho que talvez um dos exemplos mais fortes dessa precarização seja a terceirização. A terceirização, ela fragmenta as cadeias produtivas e, inclusive, possibilita que os principais elos dessa cadeia, né, que, em geral, estão fora do Brasil, possam se apropriar, né, de excedente, de superexploração do trabalho em cada elo da cadeia, né? Mas a gente tem vários outros elementos também dessa precarização, né? E todos eles estão acompanhados também por esses processos de inovação tecnológica que a gente vem vivendo nesse último período, né? Então, quando a gente fala de um processo de inovação tecnológica, não é um processo de inovação tecnológica num país da Europa, né, num país do centro do capitalismo. É um processo de inovação tecnológica num país da periferia do capitalismo e que tem este mercado de trabalho, né, que já é um mercado de trabalho bastante precário, com característica de uma precariedade estrutural, mas que também soma novas precariedades nesse período neoliberal, né? Então, a gente tem hoje, se o mercado de trabalho já era heterogêneo, nessa nova fase a gente tem uma fragmentação gigantesca, ainda maior, né? Em um conjunto diferente de contratos de trabalho, pejotização, informalidade, terceirização, que, inclusive, do ponto de vista da organização, né, traz novas questões, porque cada trabalhador e trabalhadora que está numa situação diferente, ele possivelmente tem reivindicações diferentes, né? As reivindicações de um trabalhador CLT é uma, do PJ é outro, do trabalho intermitente é outro, do terceirizado é outro, né? A gente uma vez separou as greves dos trabalhadores diretamente contratados dos tipicamente terceirizados. As greves do pessoal terceirizado era para pagamento do salário em dia, para pagamento do vale-refeição em dia, né? Enquanto das outras categorias era por ampliação de direito. Eu estou falando isso porque para os movimentos sociais e sindical e também para a academia ajudar a pensar, né, a gente tem que considerar que essa fragmentação ela impõe questões diferentes, reivindicações diferentes e possivelmente formas de organizar e mobilizar diferentes, né? Eu acredito que a forma de organizar a classe trabalhadora é o sindicato, né, de organizar, mas talvez as estratégias de como fazer isso a gente precisa afinar para dar conta de organizar o conjunto da classe trabalhadora, né? Então, eu queria dessa conversa registrar esse ponto, né, dessa nova classe trabalhadora, né, que traz elementos históricos da precarização no mercado de trabalho, mas que é renovada por uma nova precariedade, infelizmente não renovada por uma nova onda de direitos, né? Um outro elemento que eu acho importante destacar também no mercado de trabalho e que depois eu quero também amarrar do porquê que eu estou falando desses dois pontos inicialmente, são as desigualdades históricas e estruturais também baseadas em discriminação. E aí eu queria destacar principalmente a discriminação em relação às mulheres e à população negra, né? E aí a população negra, inclusive, por conta desse marco aí de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, em que essas pessoas, na verdade, não tiveram um conjunto de políticas para serem inseridos, de fato, num conjunto de direitos que estava se desenhando no século passado, né? Então, esses grupos, né, populacionais que somam marcadores sociais, eles sofrem discriminação de acesso,
permanência e progressão no mercado de trabalho. Então, eles, inclusive, podem sofrer também desigualdades sobrepostas, né? Então, no caso das mulheres negras, que tem aí uma interseccionalidade entre diferentes formas de desigualdade. Essas desigualdades no mercado de trabalho, elas se consolidam, né, a partir de menores oportunidades ou de oportunidades de menor qualidade, de baixos salários, vínculos empregatícios com menor proteção trabalhista, maior rotatividade, maior taxa de desemprego, entre outros, né? E o que a gente também percebe é que, ainda que hoje a sociedade esteja relativamente um pouco mais sensível, pelo menos parte da sociedade, né, talvez do nosso campo mais progressista, esteja mais sensível a essa questão, a gente não tem visto nas estatísticas daqui, os companheiros do IBGE, né, uma alteração significativa de reversão dessas discriminações, né? Então, a gente eventualmente vê uma redução de 0,5 ponto, 1 ponto na desigualdade salarial entre homens e mulheres, né, entre população negra e não negra. Quando a gente tem um crescimento econômico, essas desigualdades, elas têm até uma pequena redução, mas elas continuam de forma estrutural, elas organizam, hierarquizam as relações sociais e as relações econômicas e a inserção no mercado de trabalho, né? Então, esse é um outro elemento do nosso mercado de trabalho que eu acho que é relevante também trazer para o nosso debate, né? Porque é neste mundo concreto em que os impactos da IA e das novas tecnologias vão acontecer, né? Não é num mundo abstrato, é para essa classe trabalhadora, né? Então, o que a gente pode considerar, né, a partir desse contexto, né, particularmente desses dois elementos que eu dei, né, dessa precariedade estrutural e dessa nova precariedade, né, e das desigualdades estruturais também históricas, né? Um primeiro elemento é que esses processos de inovação, né, e a gente já passou por alguns, e inclusive também sem nenhum tipo de regulação ou de garantia de direitos, né? Mas o que a gente pode projetar, considerando como essa nova fase de inovação tecnológica tem chegado no Brasil, né, tanto da IA, mas também robotização e outras formas de inovação tecnológica, né, elas têm um impacto ainda maior em países periféricos, né, como o Brasil, países que têm um mercado de trabalho heterogêneo, né, com formas, a gente diz, formas atrasadas de organização do trabalho, mas formas mais precárias, né? E particularmente impactos também maiores em mercados de trabalho heterogêneos e que têm uma inserção subordinada nas cadeias globais de valor, né? Então, a gente tem muito pouco condição de ditar para as grandes empresas que estão aqui ou para as pequenas e médias que fornecem para as grandes, né, seja aqui ou seja em nível global, como é que vai se dar as escolhas de tecnologia que serão utilizadas aqui dentro, né? Então, se a gente pega as grandes multinacionais que estão aqui no Brasil, elas eventualmente têm um centro de desenvolvimento tecnológico, né, mas para fazer pequenos ajustes, adaptações de projetos que vêm de fora, né? Ela vai seguir, ainda que, e eu acho que agora, nesse último período, o debate dos estados, né, como atores relevantes, né, porque havia um debate um tempo atrás de que o Estado não era mais relevante, né, que as transnacionais comandavam todas as políticas, né, mas eu acho que esse último período, e particularmente a partir do Trump, mostrou que não, os estados ainda têm muito poder, né, disputam entre si e apoiam os seus capitalistas, as suas empresas, né. Então, o que a gente tem visto é que os processos de inovação aqui no Brasil, particularmente um país, então, de uma inserção subordinada nas cadeias globais de valor, segue a orientação dos países centrais, né? Então, o que vai ter aqui de inovação é o que for
poupador de mão de obra, né, o que for baratear o custo da produção, considerando que aqui já tem uma mão de obra barata, então uma coisa que vai baratear ainda mais, né, então substituir com substituição de mão de obra. Então, acho que esse é um primeiro elemento, né, a capacidade que a gente tem como país, considerando essa inserção que a gente tem no modo de produção capitalista, de ditar os rumos de uma tecnologia que será escolhida para ser empregada aqui nos processos produtivos, né? O outro elemento é que essas novas tecnologias, elas também têm maiores impactos para aqueles setores mais vulneráveis, né? E como eu falei, a característica do nosso mercado de trabalho, ela é de uma grande vulnerabilidade, né? 40% da nossa força de trabalho é informal, né? As mulheres e a população negra também estão inseridas de forma mais vulneráveis no mercado de trabalho, né? Com uma grande assimetria de poder diante dos seus empregadores. A gente tem desigualdades regionais, a gente tem essa fragmentação dos trabalhadores e trabalhadoras em contratos precários, né? Então, a nossa capacidade de reagir neste contexto de um conjunto muito grande de trabalhadores em situações de vulnerabilidade no mercado de trabalho também é um elemento a mais que dificulta a nossa ofensiva, né, nesse debate, né. Também por conta dessas características do Brasil, né, e do nosso histórico de desenvolvimento e das nossas dependências, né, essas tecnologias, em geral, também elas vêm, como eu falei, como poupadoras de mão de obra, né? Então, reduzindo empregos, e aí nessa nova fase, nessas tecnologias, tanto da robotização como da IA, numa substituição de trabalhos de caráter repetitivos, né? E como a nossa estrutura produtiva ela tem uma grande participação de trabalhos de baixa qualificação, de trabalhos repetitivos, né? A gente pode ter um impacto muito grande, né? Um outro elemento é que essas tecnologias elas podem também ter um impacto na jornada de trabalho, né? A gente está, nesse mês, particularmente, debatendo a jornada de trabalho e a necessidade de rever o uso do tempo de trabalho, né? A distribuição entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. O que a gente tem visto nesse último período, e particularmente com essas novas possibilidades de tecnologia, é uma polarização salarial, mas também uma polarização nas jornadas. Então, de um lado, eu tenho trabalhadores com longas jornadas e, de outro, eu tenho trabalhadores com jornadas insuficientes, né? O IBGE classifica como trabalhadores subocupados por insuficiência de horas. São quase 5 milhões de trabalhadores hoje no Brasil, 4,8. Esses trabalhadores, eles não conseguem uma jornada completa e, portanto, também não têm um salário completo, né? Mas gostariam de trabalhar uma jornada completa, né? Eles não encontram oportunidades de trabalho adequadas e com jornadas completas, né? Então, esse conjunto de tecnologias, eles, inclusive, fortalece essa polarização, né? E se a gente também tem essa polarização de jornadas longas e jornadas insuficientes, a gente também tem uma dissolução do que a gente chamava de horário comercial de trabalho, né? Então, essas novas tecnologias também, elas acabam deixando os trabalhadores conectados o tempo todo, né? Sem ter uma divisão entre tempo de descanso e tempo de trabalho. E mesmo aqueles trabalhadores que enfim, vão para os seus locais de trabalho, né? A gente tem tido aí, não é à toa que o fim da escala 6x1 é um debate que tomou conta, né? Porque a gente não tem dissolveu muito a ideia do horário comercial, né? Hoje você tem setores trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda que não seja necessário do ponto de vista tecnológico, né? O mercado ele não precisa funcionar 24 horas. A gente pode se organizar como sociedade para comprar, né, os produtos, né? Talvez uma siderúrgica que não possa parar, né, não possa desligar
altos fornos, o hospital, né, um hotel, a farmácia, é justificável, mas um conjunto grande de atividades que hoje trabalham fora desse horário comercial, não precisaria trabalhar e é apoiado por esse conjunto de tecnologias, né? Um outro elemento também, particularmente ligado à IA, né, é de uma transformação muito rápida nas estruturas das profissões e das ocupações. Né? Então, a gente não está lidando só com uma questão de eliminar postos de trabalho, mas também alterar as atividades que compõem aquela profissão ou aquela ocupação. Né? Então, acho que os companheiros bancários aqui, eu estava comentando hoje que eu acho que os bancários são laboratório de tecnologia, porque toda onda de tecnologia, né, toda nova onda de tecnologia, os bancários, os bancos, né, são ponta de lança, né, são vanguarda. Isso, experimentam primeiro, né? São vanguarda no sentido de implementar aquela tecnologia para superexplorar seus trabalhadores, né? Um outro elemento que eu também acho que é importante destacar é que essas novas tecnologias, né, elas garantem um maior controle do processo de trabalho, né, reduzindo ainda mais a pequena autonomia que os trabalhadores têm, né, no seu dia a dia e aumentando, então, a alienação ali do trabalho, né? E essa fragmentação que eu falei, que ela já é muito presente, né, no mercado de trabalho brasileiro, ela pode ser aprofundada, né, e diante de uma fragmentação grande da classe trabalhadora, no caso das lutas sociais e coletivas, né, como é que a gente estabelece mecanismos de solidariedade de classe, de construção de identidades profissionais, né? Inclusive, se as profissões e as ocupações estão mudando o tempo todo, né? Se, por exemplo, a IA, né, a OIT, ela tem um número que é 1/4 das ocupações no mundo vão ser transformados pela IA. Né? Então, a cada 4 trabalhadores, um vai ter um impacto gigantesco. Ou aquela ocupação vai desaparecer, e pode ser que surja uma outra, ou ele vai ter o conteúdo do seu trabalho alterado, né? Então, como é que a gente constrói identidades de classe, identidades ocupacionais e profissionais nessa constante, cada vez mais frequente, né, alteração? Então, antes a pessoa entrava numa metalúrgica, ele era metalúrgico a vida toda, né? Hoje, possivelmente, a pessoa não será metalúrgico a vida toda, né? Ele vai ali passar por um conjunto. Então, esse também é um elemento de impacto para a classe trabalhadora, né? Eu queria destacar aqui também, né, já falei de como as populações mais vulneráveis no mercado de trabalho são fortemente afetadas, né, como as mulheres, a população negra, os informais, mas eu queria destacar aqui particularmente como cada nova onda de inovação tecnológica afeta as mulheres, né? Ao longo das diferentes revoluções industriais, o que a gente viu é que, a depender do tipo de tecnologia, as mulheres ampliaram sua presença no mercado de trabalho, ainda que em condições mais desfavoráveis do que as dos homens, ou elas foram expulsas do mercado de trabalho. Né? Então, a primeira revolução industrial, ela deixou o trabalho um pouco mais leve, né? bem pouco mesmo, né? Mas só esse mais pouco, esse pouquinho mais leve, fez com que as grandes indústrias começassem a empregar mais mulheres e crianças. Né? Então, essa tecnologia acabou fazendo com que ampliasse o assalariamento das mulheres, ainda que em condições péssimas de trabalho, obviamente. Né? Nos anos 80, por exemplo, para também dar um outro exemplo, foi estabelecido um conjunto de direitos, né? Aí não necessariamente de uma nova tecnologia. E com esse conjunto de direitos, que previa ali licença maternidade, né? Enfim, acompanhamento dos filhos, as mulheres em idade fértil foram expulsas do mercado de trabalho e uma preferência pela contratação de mulheres solteiras. Né? Na década de 90, com a produção flexível, a gente teve um retorno do assalariamento feminino,
porque a produção flexível ela garantia jornadas flexíveis para a empresa, né? Sempre para. Ela também permitiu uma ampliação da terceirização em alguns setores que têm grande participação de mulheres. Isso acabou ampliando o assalariamento feminino, como por exemplo a indústria têxtil. E em alguns outros segmentos, né, quando a gente tem aí a entrada uma difusão maior da microeletrônica, produção de mecanismos eletrônicos através de máquinas e equipamentos, a gente também viu as mulheres serem demitidas, né? Eu acompanhei durante um tempo o setor eletroeletrônico, né, no Brasil, e o setor eletroeletrônico, dentro da indústria metalúrgica, é o que mais empregava mulheres, né? O setor metalúrgico ele emprega de 10% a 5% de mulheres. No setor eletroeletrônico, a gente tinha 30% de presença feminina, né? Havia uma concepção da indústria metalúrgica que as mulheres, porque elas teriam supostamente habilidades naturais de lidar com a motricidade fina, né? Então, de colocar pequenos componentes em placas eletrônicas, né? Lidar com um processo produtivo que necessitava de uma habilidade manual bastante grande. Então, o setor eletroeletrônico contratava bastante mulheres para esses postos de trabalho, né? Quando isso passou a ser automatizado, essas mulheres começaram a ser demitidas, porque aí eram novas tecnologias, tecnologia é assunto de homem, então elas poderiam ser demitidas e ir para casa, né? Então, uma preocupação que a gente tem é nessa nova fase, né, tecnológica, em que a gente tem a IA como um elemento central, né, como vai ficar o trabalho feminino, né? Tem alguns estudos da OIT, né, que estão demonstrando que as melhores ocupações, a gente estava conversando com o companheiro hoje vindo para cá, né, as melhores ocupações nesse novo setor, né, elas são fortemente masculinizadas, né, o setor de TI, enfim, engenharia da computação, a gente estava conversando, né? Então, as mulheres vão ter espaço para trabalhar nesse setor em que as melhores ocupações hoje são nichos dominados por homens, né? Então, esse é um elemento que eu gostaria também de trazer. Eu não controlei meu tempo, não sei quanto eu já falei, mas... Oi? 3 minutos? Para eu já encerrando aqui. Eu queria falar desse cenário, né, que eu acho que é um cenário bastante negativo mesmo, né, não é como todas as falas que anteciparam aqui, né, é um cenário bastante negativo, né. A gente é um país periférico, né, ainda que o Brasil esteja entre as 10 maiores economias do mundo, do ponto de vista da sua produção de riqueza, né, do ponto de vista das cadeias produtivas, a gente tem uma inserção subordinada, né? Então, a gente tem uma dependência muito grande de tecnologia externa, né? A gente tem um mercado de trabalho super precário, né? O que a gente tem visto essas tecnologias entrando aqui é ampliando essa precarização, né? Vide aí os trabalhadores de aplicativo, né? É uma nova tecnologia que gerou 3, 4 milhões de empregos no Brasil. Mas que tipo de emprego é esse, né? E os bons empregos dessas big techs, de quem desenvolve esses algoritmos, de quem desenvolve os programas, de quem produz os equipamentos para poder rodar essas tecnologias, não são gerados aqui, são gerados em outro lugar, em outros países, né? Nos países centrais. Então, eu acho que, de fato, é um cenário bastante negativo, mas eu acho que não é possível se abater diante desse cenário, né? E eu acho que o movimento sindical e a academia, né, a gente tem que discutir e difundir na sociedade, né, principalmente 2 pontos aqui que eu queria destacar, né, de que o Estado ele tem que ser um indutor de um processo de desenvolvimento mais igualitário. Esse é o primeiro ponto, né? Como é que ele faz isto neste caso? Um primeiro elemento é que o Brasil, vocês discutiram a questão da soberania dos dados no evento passado, né? Ele também tem que ser soberano no desenvolvimento dessas tecnologias, né? A gente não pode ser só consumidor
de IA, consumidor de aplicativo, consumidor desses serviços tecnológicos, né? A gente também tem que ter uma capacidade de desenvolvimento, porque isso também está relacionado à nossa soberania, né? A ter uma soberania tecnológica, poder ditar os rumos do país, né? Poder ditar para que e como nós vamos utilizar essa tecnologia, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, a gente ser produtor dessas tecnologias e não consumidor. Um segundo ponto é que essas tecnologias, inclusive tendo o Estado como indutor, elas precisam ser complementares ao trabalho humano e não substitutivas, né? Ela precisa ser uma ferramenta do nosso trabalho. Ela precisa, de fato, né, até como dizia Marx, garantir que o trabalho humano ele seja mais leve, né? Que a gente possa reduzir a jornada de trabalho, né? Que a gente possa ter mais tempo para as outras dimensões da vida social, né? De que a tecnologia, então, seja, de fato, a serviço do conjunto da sociedade, particularmente, tornar a vida da classe trabalhadora mais leve, né? Então, o contrário do que a tecnologia tem sido, né, no capitalismo, que é de ampliar os lucros, né, ampliar a produtividade, eliminar postos de trabalho, né? Então, eu sei que não são lutas pequenas, né? Tanto garantir que a tecnologia ela tenha um uso comum, né, e benéfico para toda a sociedade, e também sei que não é fácil um Estado brasileiro ser desenvolvedor de tecnologia, né, ao invés de só consumidor, mas são pontos fundamentais se a gente quer, de fato, mudar um projeto de desenvolvimento que não seja o que a gente viu historicamente no Brasil, né, concentrador e desigual, né, um projeto de desenvolvimento que minimamente garanta condições melhores de trabalho para a classe trabalhadora, melhores salários, ele precisa passar por esses pontos, né. E aí, só para finalizar mesmo, o Brasil tem, o governo Lula ele criou o PEBIA, né, que é o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial. O PEBIA ele tem esses princípios como norteador, né, de desenvolver então, a política brasileira de apoio ao desenvolvimento de inteligência artificial. Ela busca que o Brasil desenvolva essa tecnologia nacionalmente, tanto que ele seja soberano, e que desenvolva ela como uma ferramenta complementar ao trabalho humano. O problema é que a gente está inserido numa lógica de austeridade fiscal e esse programa tem um dinheirinho desse tamanho, né? Então, não adianta só a boa vontade, não adianta o programa brasileiro de inteligência artificial ter boas diretrizes se, de fato, a gente não vai conseguir executar aquilo como Estado, né? Então, a gente tem um desafio enorme, né? Eu acho que o coletivo de pessoas que estão aqui pensando esse tema tem um desafio enorme. Em outros momentos do nosso processo de desenvolvimento e de industrialização, a gente acompanhou minimamente, incorporou no nosso processo produtivo tecnologias que eram o padrão daquele período, ainda que de modo subordinado, né, ainda que importando essas tecnologias, mas agora corre o risco de nem isso a gente conseguir, né? A gente está passando por um processo de desindustrialização, de reprimarização da economia, né? A gente está, de novo, voltando a ser um fazendão, né? Então, quando a gente tem uma indústria enfraquecida, esses processos de geração de riqueza, né, e de transbordamento para outros setores, eles também são reduzidos, né, e a nossa capacidade, de fato, de poder intervir num processo em que gere mais e melhores empregos também fica comprometido, né? Então, e isso não é uma tarefa fácil, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não desistem dessa luta, né, e que estão aqui justamente numa sexta-feira à noite, porque acreditam que é sim possível se organizar para fazer frente, né, não a inteligência artificial em si, né, mas a forma como a gente usa como sociedade, né, e, portanto, que seja com direitos sociais.